turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives através do Instagram, @AntônioTilemon. No nosso canal do YouTube, você pode assistir a qualquer hora, a qualquer momento, né? Todas ou qualquer uma das 180 lives que já estão lá arquivadas no canal do YouTube. O canal do YouTube não é Antônio Tilemon, o canal do YouTube é Papo com Tilé. Você coloca lá Papo com Tilé e você vai encontrar as 180 lives que nós já fizemos até hoje, né? Começamos no dia 5 de maio do ano passado, já tem um ano, vai fazer um ano em um mês, e já chegamos a 180, porque não fazemos live todos os dias, a gente depende muito da agenda do convidado, né? E vocês sabem que eu tenho um cuidado muito grande para escolher as pessoas que eu trago aqui para a live, porque eu digo sempre, o Tilemon não convida quem é amigo dele. O cara pode ser até amigo dele, mas essa não é a referência para ser participante da live. O cara tem que ser um cara que tem conteúdo, um cara que tem história para contar, né? Eu me preocupo muito, não, com conteúdo. Eu não me preocupo se tem 2 pessoas assistindo, se tem 10, se tem 20, se tem 30, porque a live vai ficar arquivada lá no canal do YouTube, o sujeito pode assistir a hora que quiser e bem entender, né? A partir de amanhã, depois de amanhã, ela fica lá arquivada, então o cara assiste quando quiser e bem entender, não tem problema, isso não atrapalha em nada. Não é o fato de a gente estar fazendo aqui agora, que às vezes muita gente não vê ao vivo, porque está naquele horário de 7 às 8, o cara está com um compromisso, né? Mas depois o cara vai lá no canal do YouTube e assiste. Então, eu me preocupo muito com conteúdo. E eu estou diante hoje aqui de um dos maiores nomes da comunicação radiofônica da Bahia, né? Meu amigo Josenel Barreto, me lembro do seu início de carreira, né? Praticamente ali na Itapuã FM, pode passar até para uma outra emissora antes, mas o sucesso do Josenel começou na Itapuã FM, emendando com um programa que se chamava Vídeo Jovem na TV Itapuã. E aí vem aquela história de Mocinhas, que foi um dos bordões que mais pegou no rádio. É um dos mais conhecidos. O cara, Mocinhas de Josenel Barreto. Já sabe quem é. Que falava o Mocinhas. E ainda fala hoje na Rádio Excelsior, onde apresenta o programa dele das 9 às 10 da manhã. Né, meu irmão, um prazer enorme conversar com você aqui, contar a sua história, que é uma história rica. E eu sempre digo assim, quem tem história tem que contar mesmo. Tem que contar mesmo. Por que deixar tudo, né, dentro do baú? Conta a sua Ô, história. Tilé, Hein? Boa noite, Léo. Diga. boa noite, Tilé e amigos que estão entrando aí na nossa live, nesse bate-papo. Primeiro, eu quero te dizer que eu me sinto muito lisonjeado, muito honrado por estar fazendo parte desse seleto grupo de convidados seu, para poder a gente bater esse papo, né? Eu sempre estou ligado nas suas lives, sempre vejo assuntos assim super interessantes, e o grande lance do Papo com Tilé é essa diversidade, né, de pessoas, de assuntos que você traz, porque está todo mundo em casa, todo mundo precisando ter um momento de relaxamento. Ontem eu estava aqui curtindo o papo seu, anteontem, né, com Dick Johnny, papo legal, você vê as pessoas que às vezes, né, querem conhecer os bastidores, né, desse Isso. negócio que é chamado comunicação. E através desse bate-papo a gente vai falando coisas que vai lembrando, né, da nossa época. E eu tenho em você, você sabe disso, um apreço muito grande. Eu tenho, no início da minha carreira, eu me espelhei muito em você, porque foi como você falou, o meu melhor momento foi da Rádio Itapuã, não tenho a menor dúvida disso. A Piatã foi uma consequência. Nós levamos aquele time todo da Itapuã para Piatã e colocamos em primeiro lugar também, que está lá até hoje. E para mim é um prazer. A gente sabe que nós fomos parceiros e colegas no Sistema Nordeste de Comunicação, do saudoso Pedro Irujo, e aquela escola chamada Sistema Nordeste de Comunicação foi para todos. Todos os grandes comunicadores passaram por lá, né? A história da comunicação da Bahia foi através do Sistema Nordeste de Comunicação, né? Lá a gente tinha um aprendizado enorme, É. um sistema muito perfeito, funcionava, apesar de não ter assim aquele cuidado profissional ainda naquela época, mas funcionava tudo perfeitamente. E eu me lembro claramente que nós que trabalhávamos na Itapuã FM, ficávamos lado a lado com o estúdio da Rádio Sociedade. Isso. E o grande lance daquela época também, que eu falo para você que eu me espelhava em você também,
aquela maneira de comunicação que você tinha nas noites, né? Você como agregava as pessoas naquela sua locução tranquila, parecendo que era irmão do ouvinte, era um parente do ouvinte, uma coisa assim que, te confesso, né? Jogando nenhuma coisa maravilhosa para você, porque não preciso nem você. Mas aquilo também me interferiu um pouco também na minha conduta como comunicador. É o maior prazer que eu estou aqui participar com você, porque você é irmão. A honra é toda nossa, meu querido. Eu faço minhas as suas palavras. Agora, Nel, antes de eu começar a fazer algum tipo de pergunta, isso que você falou aí agora há pouco, né? Eu hoje, rapaz, fico ouvindo determinadas emissoras quando eu não ouço tudo, né? Futebol, por exemplo, eu praticamente deixei de ouvir. Jogo do Bahia eu praticamente deixei de assistir. Eu tô querendo sombra e água fresca, sabe? Então, Também. então, assim, uma coisa que me espanta muito é que quando o cara bota o ouvinte no ar e o ouvinte diz uma coisa, isso eu já ouvi diversas vezes, nem que tenha sido da boca de alguém, né? Que me contou, rapaz, você viu um outro loiro, viu outro... Não tenho ouvido nada do que foi. Rapaz, o ouvinte entrou, deu uma opinião dele, o locutor, por não concordar com a opinião do cara, descascou o ouvinte. Que é isso, meu? É uma falta de respeito com o que ele está Desagradável. ouvindo, né? Uma falta de respeito com o que ele está lhe prestigiando. Como é que você coloca, abre os microfones para alguém, dá a oportunidade de alguém falar, e porque o cara fala uma coisa que você não concorda, quer dizer, é diferente da sua opinião, você sai de tamanco, para não dizer outras coisas, em cima do cara. Eu acho isso uma falta de respeito total, sabe? Sinceramente. É, total. Eu acho o seguinte, viu, Tilé? Da nossa época para cá, houve uma coisa chamada internet, né? O advento da internet veio avassalador, veio Isso. assim, né? Mudando tudo e conceitos e respeito e tudo. Eu acho o seguinte, que está muito politizado. A comunicação ficou politizada, né? As pessoas hoje a gente se fala uma boa informação do lado que, sei lá, do PT, aí você é PT. Se você dá uma informação do lado do governo, você é direita. Aí fica essa confusão, direita e esquerda, né? As pessoas hoje não olham mais o que é bom no governo, só olham o que é ruim. Então criou-se essa. Eu não sou Bolsonaro, eu quero deixar bem claro aqui. Criou-se essa coisa hoje na mídia, né, de que nada é bom, né? Então, hoje na comunicação, eu tenho muito cuidado. Eu até falei isso no meu programa ontem. Eu disse, gente, eu piso em ovos aqui para dar as notícias. Porque hoje você tem homofobia, você tem racismo, você tem tudo isso acentuado, muito acentuado. Então, é muito. Se você olhar para trás e você falar de homofobia, aí você vai ver um filme que teve há muito tempo atrás, de um romance de uma garota com um cara mais velho, era a atriz Flávia alguma coisa, e o ator era. Eu vou lembrar. Tinha aquele filme da Xuxa também lá atrás. Na época, acentuava uma coisa como homofobia, né? Hoje é muito acentuado isso. Racismo, né? Quantas vezes, né, você brincava com os amigos de uma maneira carinhosa, chamava de negão. O Urias Neri mesmo, eu É, encontrei com o Urias outro dia, eu digo, negão, vem cá. Ô, Urias, eu primeiro falei, Urias, vem cá, eu posso continuar lhe chamando de negão? Ele, ô, louro, pai, você é irmão, isso não existe e tal. E é isso hoje que a gente vê. A gente que faz ainda o programa, como você falou, que eu faço de 9 às 10 na Rádio Excelsior, eu Alô, faço Excelsior, com né? muito cuidado. É o Alô O nome do Excelsior. programa é Alô Excelsior. É de É, mas 9 devia às ter 10. mudado Aí eu muito estava falando, antigamente, né?
Antigamente dizia assim, aí meu nego, como vai você? Se você fizer um negócio desse hoje, racista. Tá? Rapaz, que coisa, né? É, Onde nós vamos é parar, meu isso velho? mesmo. E a coisa da política hoje, rapaz, as pessoas estão esquecendo de viver, estão brigando com as outras pelo fato de ser, né, Ou direita ou encarnou a esquerda. política. Quer dizer, eu hoje tenho muito cuidado até com os amigos. Quando eu começo a conversar, que eu vejo que o cara empenou para um lado, eu digo, ó, chega, aqui tá bom, vamos mudar de assunto. Eu estou igual a você, eu quero sombra e água fresca. Hoje, 17 de abril, completei 60 anos, né? A maior alegria que eu tive, qual foi? Ir buscar meu passe de idoso. Sabe por quê? Porque Rapaz, aconteceu chegar a aos mesma 70. coisa comigo, velho. A mesma coisa. Então, fui lá pegar minha plaquinha, agora eu paro o carro onde eu quiser, pô, meto a placa lá, não falta lugar em shopping, não falta lugar em lugar nenhum, tá tudo certo. Quem Eu só acho quiser que a gente chamar de precisa arrumar um idoso. vereador. Pena que você não seja vereador hoje. A gente precisa arrumar um vereador que é o Ah, seguinte: você tem direito à vaga do idoso, mas você tem que pagar pelo estacionamento. Você tem direito a colocar na vaga de idoso, mas ainda paga. Hoje a gente precisa arranjar um vereador ainda que paga. hoje a gente precisa arranjar um vereador, pena que você não esteja lá, né, que faça um projeto de lei que o idoso não pague. Não pague o estacionamento. É interessante essa sua ideia, é engraçado, não tinha nem pensado nisso. É uma coisa que tem que ser atrelada à outra, né? Não é só o conforto de quando você chega no estacionamento, tem aquela vaga ali para você. Até É porque, uma- às vezes, você chega e a vaga já está ocupada por quem não é idoso. Ainda tem isso. é. Se bem que agora eles estão, eu não sei depois da pandemia, mas antes eles estavam multando rigorosamente, até dentro de shopping e tal. Mas eu acredito que nesse momento da pandemia, eu não sei nem como é que está essa situação, mas eu estou tirando onda. Eu boto minha plaquinha lá e fico mais tranquilo. Mas, enfim, é isso. A gente tem que. Eu espero que alguém da política esteja até ouvindo isso, que é uma ideia super interessante que você está falando aí. Pelo menos a nível aqui de Salvador, se isso acontecer, é show de bola. É. Show de Mas já, bola. vamos à sua história, porque aqui o convidado é que é o mais importante e a gente convida as pessoas para que conte a sua história. Como eu disse antes, José, apesar de ser meu amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, ele não está aqui por ser meu amigo, ele está aqui porque tem uma história linda para contar e que você talvez até conheça grande parte dela, mas não conheça detalhes, né? Que José poderá abrilhantar aí nas suas respostas. Um abraço para você, viu, Ivan Dória Filho? Ivanzinho colocou aqui, fora as fake news, é verdade. Ainda tem esse negócio de fake news que o cara inventa as notícias que não são verdadeiras. Eu queria entender o que é que um sujeito ganha com isso. Ele ganha o quê quando É, publica uma fake news? É é uma horrível, né? idiotice, né? É um negócio assim Mas é isso. deprimente. Mas é isso, Tilé. É o mundo da internet que veio, né, acentuar isso, né? As pessoas passaram a ficar É, sem noção das coisas, né? Não sabem o quanto isso é sério e quanto isso é complicado, né? Mas eu acho que hoje está faltando ao ser humano mais respeito. Eu acho que respeito é a palavra fundamental para qualquer coisa que a gente faça nessa vida. Sabe aquela história do que você não quer para si, não queira para os outros? exato. Né? Porque, Uhum. pô, quantas vezes, gente, nego mata um ou outro aí do nada? É. Você entra na internet, fulano faleceu, fulano morreu. Que absurdo, brincar com a vida. Aí a pessoa fica desesperada porque isso já engloba a família. Aí, você viu o caso do Chimbinha agora, recentemente? Uhum. Foi preso um ladrão chamado Chimbinha. Não sei se foi a imprensa ou se foi na internet, colocaram que Chimbinha foi preso. Pronto. O que é que aconteceu? A mãe de Chimbinha pegou a nota, leu, quase dá um infarto. Foi parar no hospital. Precisou o cara desesperar. Aconteceu agora, essa semana. Foi E anteontem, eu acho. precisou, foi. E precisou Chimbinha aí desesperadamente para as redes sociais, para as rádios, para a televisão, a assessoria de imprensa dele trabalhando, para dizer que era mentira, que não era ele.
era o que chama de sósia ou amônio, não sei, uma coisa assim. Então, isso é realmente muito complicado. A gente tem que ter muita responsabilidade, principalmente a gente que trabalha com comunicação. Eu acho que as pessoas, como você falou aí, hoje está cheio de gente, cheio de especialista, né? Os caras pegam você falando desse assunto mesmo, de botar um ouvinte no ar e depois. Poxa, para que botou? Tem É, que respeitar, pô. isso, Tem que isso é respeitar as o que eu defendo é exatamente diversidades. isso aí mesmo. O que eu defendo é exatamente isso. Como é que o cara coloca e depois o cara sai com 4 tamancos em cima do ouvinte, não, corta o ouvinte, não deixa mais o ouvinte falar nada, e escolhendo o cara, que o cara deu uma opinião que não é a Horrível. mesma dele. Imagine, rapaz. O grande problema Horrível. José Nel, me perdoe, é que a humanidade, infelizmente, apodreceu. Né? Mas eu quero ir Exatamente. para a sua vida. Vamos, embora tenha sido interessante esses seus posicionamentos É, aí, é porque é o nosso dia a dia, né? É eu, o nosso dia a dia. eu já, eu já contei algumas vezes. Eu vou fazer uma rápida. Eu comecei na Rádio Manchete, né? Aliás, antes eu comecei em Feira de Santana, na Rádio Antares. Naquela época, Sim, isso então eu antes da trabalhava Itapuã aqui. FM, né? Foi. Tá, Antes, eu tá. comecei na Rádio Antares, em Feira de Uhum. Santana, com um programa chamado As Mixagens de José Nel. Meu padrinho de rádio chama-se Edilto Torinho, que você conhece muito, Sim, gente né? finíssima. E muito gente boa. E Edilto me botou no rádio, e de lá ele era coordenador da Rádio Antares em Feira de Santana e coordenador da Rádio Manchete aqui em Salvador. E aí, na época, ele me trouxe aqui para Salvador, para a Rádio Manchete. Ele já era coordenador da Rádio Antares e me deu essa oportunidade aqui em Salvador para vir para a Rádio Manchete. A Rádio Manchete ficava ali no Centro Empresarial Iguatemi, era o prefixo 107, né, 104.7, 104.7. E de lá foi aí o pulo para Itapuã FM, né? Naquela época, não sei se você lembra, Ricardo Henrique fazia parte do time da Itapuã Sim. e ele saiu para ir para a Rádio Cidade, né? E na época, Cristóvão Rodrigues era o coordenador da Itapuã FM, Manolo era assessor dele, Otton Carlos e tal. E eles pesquisaram lá no Ibope, quem é que estava mais ou menos bem naquele horário de 10 horas da manhã, e acabou que meu horário estava indo muito bem na Rádio Manchete, me chamaram. Eu recebi a ligação do nosso saudoso Otton Carlos. Alô, é o Josenel? Queria que você viesse aqui na Itapuã FM conversar com a gente. E foi assim, eu fui para lá Já era Alfredo em Raimundo o 80. diretor, não? Não, já era o Sistema Nordeste de Comunicação de Certo, Pedirujo, e na minha época o coordenador era Cristóvão, né? certo. Cristóvão Rodrigues, eu já entrei com Cristóvão. E aí pronto, de lá para cá eu fui convidado para fazer parte do júri de Tiarima. Gostaram, o diretor é Carlos Borges, né? Que hoje está em Miami. Carlos Borges me convidou para Gente fazer um finíssima. programa, né? Gente maravilhosa. Vida jovem, né? Ele tava aí eu comecei com esse programa, Vida Eu Jovem. Aí depois fiz os programas do Show da Tarde, passei na TV Itapuã fazendo programa lá uns 8 anos. Aí depois eu fui para Piatã, né? A Piatã, nós entramos, ela estava em nono lugar naquela época, eu me lembro como hoje, era ali já era em Brotas, mas era muito complicado lá. O deputado Cristóvão Ferreira era o dono da rádio, tinha uma série de coisas que a gente teve que vencer. Como trabalhar, como. Imagine, você que é do tempo da cartucheira, eu fui para uma rádio, que eu saí da Itapuã com 9 cartucheiras, naquela época chamava cartucheira, eu fui para Nossa. 2 cartucheiras. Duas. Imagine passar um bloco de comercial com duas Nossa cartucheiras. Senhora. Você na agonia, né? Então, aos poucos, a gente foi também levando o povo da Itapuã FM, os meus colegas que estavam lá. Entrou um novo coordenador na época, e aí, Quem era? aí começou a demitir os meninos.
Quem era esse? Demitiu. Rapaz, eu não queria falar o nome, Ah, tá. mas Não, tranquilo. Uhum. eu acho que ele sabe quem é. Foi um. Eu vou dar um toque para você, você vai lembrar. Ele veio de Jacobina. Teve um problema lá, que ele era da Rádio Jacobina, de Rádio Pediújo, e aí veio para aqui, para Salvador. Depois trabalhou na TV Bahia, foi âncora do jornal da TV Bahia por algum tempo, Hum. né? E aí, esse cidadão, eu pedi demissão em função dele, né? E pedi demissão, em primeiro lugar, para ir para uma rádio em nono lugar. Foi um desafio, Desafio né? mesmo. Eu, 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 eu virei para Pedro Luiz e falei, olha, não dá para trabalhar eu e o cidadão. Ele pensa de um jeito, eu penso de outro. Ah, José, não, veja, tal, não sei o quê. E aí eu pedi para sair mesmo, já não estava mais afim. Sentou eu, ele e Miranda. Lembra de Miranda? Sim, claro. João Miranda Do Borges. Almoxarifado? João E Miranda aí, Borges. Miranda estava na hora que eu pedi demissão, aí fui embora e começou o desafio da Piatã. E aí ele foi demitindo o povo da Itapuã. Saiu o Nailton, eu digo, vem. Saiu o Urias, eu digo, vem. Né? E fui levando o povo da Itapuã para a Rádio Piatã. Daqui a Piatã. pouco, quando eu fui ver, a gente estava com a mesma equipe da Itapuã, na época, né? E aí foram 4 anos, Tilé, de trabalho até a gente conseguir conquistar o primeiro lugar, que está aí até hoje, né? Mas é isso, depois da Itapuã, da Piatã, fui convidado para ser candidato a vereador, eu fui candidato a vereador, ganhei a eleição, foi um mandato E só, como que se deu com... isso? Quem foi que ele convidou? Quem foi que ele introduziu na política? Você já Olha, tinha envolvimento fizeram, em política ou não? nunca, nunca. Fizeram uma pesquisa, na época o senador Antônio Carlos era vivo ainda, fizeram uma pesquisa para os prováveis, né, eleitos a vereador em Salvador. E meu nome deu muito bem. E não Só sei que, se na você realidade, lembra, naquele na momento época. você ainda não era candidato, ou não pensava nem em ser candidato. Não, Aham, não, certo. não, não. E aí fizeram essa pesquisa, deu meu nome em primeiro lugar naquela época. E aí o Cristovinho, que era filho de Cristóvão Ferreira, que é meu amigo até hoje, tinha perdido uma eleição. E ele estava indo para a segunda eleição. E aí eles fundaram o PL, o Partido Liberal. Na época, o senador, hoje Otto Alencar, era do PL, e outros políticos da época também, alguns já não estão mais aqui. E Antônio Carlos Magalhães virou para Cristóvão Ferreira e falou: ó, você tem um menino aí dentro que pode ganhar a eleição e pode puxar voto para o partido, que era o meu nome. E aí eles me convidaram para ser candidato, aquela coisa toda, me falaram que eu ia ter tudo, ia ter apoio total. Na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Então, eu entrei na eleição. Todo mundo contra Bom, isso, Nel. Todo mundo contra isso. Fulano me prometeu isso, aquilo, e não cumpriu nada. Eu já ouvi isso de não dá. mais de uma dezena de pessoas. Só que eles mexeram com a pessoa errada. Eu sou um cara determinado. Eu não espero cair do céu. Eu corro atrás. Quando eles falaram, quando eu assinei a minha filiação e falaram agora você é candidato, o que é que eu fiz? Partiu, campanha. E aí fui, desci essa Salvador, buraco, sobe e desce, e lá vai, e contato pessoal, corpo a corpo, saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 10 da noite, trabalhando e buscando voto. Tive, olha que coisa interessante, o dono da rádio era Cristóvão Ferreira, o filho Cristovinho. Os artistas conheciam quem? José Nel. Por quê? Porque eu venho de uma história com os artistas, desde a Itapuã FM, Uhum. apresentando show, aquela coisa toda, e vivendo aquele mundo, né? Que você também viveu, que você sabe disso, a Quando gente estourou a vem de Tia uma época, Música aqui.
uma época maravilhosa, aquela época não volta mais. É verdade. Então, pronto, aí eu consegui o apoio dos artistas, convidei André Simões, que é Andrezão. Andrezão tinha uma empresa de publicidade. Convidei Andrezão, vamos partir para a guerra, vamos. Aí ele organizou minha campanha financeiramente, os artistas deram apoio. Resultado, ganhou eu e Cristóvão a eleição de vereador. E eu acho que eu fiz Quer dizer, um então o PL, mandato. naquele ano, então o PL elegeu 2 vereadores, você e Cristóvão. Não, naquela época, o PL fez 5. Hum. Eu, Cristovinho, Osório, saudoso Osório. Eu ainda cheguei a conviver com Osório na Câmara, grande figura, um cara que me acolheu como filho dentro da Câmara de Vereadores. A Genozinho, e a Genozinho, não, fomos 4, ganhamos nós 4. Foram 4 que o PL fez. Era previsto Uhum. fazer 3, mas teve uma votação muito boa e o coeficiente eleitoral deu para eleger nós 4. Mais um. Então, Mais foi um. um período que eu gostei muito de participar, mas não me adequei à política. Vi que não era a minha mesmo, e só foi um mandato, e Você eu nem acho que tentou eu a cumpri reeleição, com o né? papel. Não, Você nem eu tentou. tentei, porque naquela época Ah, não cheguei. Quando eu cheguei para o nosso líder, que era em Baçaí, eu falei, prefeito, eu não vou para a reeleição porque não tô, não é a minha. não Ele, se não, vamos, adaptou. não me adaptei, é a palavra. Não, vamos porque eu sou candidato à reeleição e a gente vai com o time todo. Aí eu fui, mas acontece que naquela época eu fiquei como segundo suplente. Eu lhe confesso, Tilé, não é aqui dizendo eu perdi a eleição porque realmente eu não estava com aquela vontade da primeira. Se Entendeu? você tivesse Acho que eu com a não me. vontade da primeira, já estaria reeleito. Eu não estava com aquela Aham. vontade. Né? Eu fiz a campanha, andei muito do lado dele, ajudei o grupo e tal, mas tive até mais votos do que na primeira. Na primeira eu tive 5.600, na segunda eu tive quase 6.000, mas não poderia ter tido mais se eu trabalhasse melhor. Uhum. Mas não foi isso, eu acho que Deus traz tudo na hora certa. Eu acho que foi ali, era o momento que realmente eu tinha que sair da política para cuidar da minha vida pessoal, que me atrapalhou muito. A política tem isso, ela é um jogo. Quando você entra na política, você entra num jogo. E para você sair desse jogo, é problemático, porque quando você entra na política, você larga tudo que é seu aqui do lado. Eu estava com o Terra Samba, eu era produtor do o Terra Samba estourou, eu, vereador, não vi, não pude viajar intensamente com os meninos durante a época da vereança, porque eu tinha que cuidar se eu ganhei a eleição, eu tinha que estar ali, tinha que prestar serviço. E, enfim, mas eu acho que foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Até hoje está lá na porta da Câmara de Vereadores, o grupo de vereadores da época, porque nós participamos da reforma da Câmara. Essa Câmara nova que está aí foi reformada na nossa época, melhorou muito depois que eu saí de lá. Eu acho que foi isso, acho que foi bom, valeu. E hoje eu me sinto muito satisfeito pelo que fiz na vida, né? E começo a desacelerar. Essa minha ida para a Rádio Excelsior foi maravilhosa. Eu agradeço muito ao meu amigo Almir Santana, que me levou, né, Gente hoje, boa. Almir Santana, gente grande figura. maravilhosa. Grande figura. E me atrapalhou a campanha, a coisa de vereador, Tilé, também atrapalhou na comunicação, no que eu mais gosto de fazer, que é rádio. Hoje eu me sinto muito feliz na Rádio Excelsior, que é uma empresa, né, da igreja, e a tranquilidade, a paz que se tem ali para trabalhar. Nós temos o líder, o Padre Aderbal. Graças a Deus, ele está muito satisfeito com o meu trabalho. Ele falou isso no ar no meu programa, foi lá agradecer e tal. E a gente faz hoje um trabalho que não é
o meu programa, o Alô Excelsior, hoje é um programa tipo revistão. Eu não fico falando de política, não fico falando de futebol, não fico falando de crime, de polícia, não gosto de falar de coisa ruim. O que é que o cara, 9 horas da manhã, faz no ar? Depois que você, de 6 horas da manhã até praticamente 9, você só ouve os programas direcionados à cidade, à polícia, os problemas e tudo mais. 9 horas eu encontro um tipo de ouvinte leve, aquela dona de casa, é a pessoa que está no trabalho. Cara. E esse mundo de famosos hoje, com o advento da internet, cresceu muito. Então todo mundo quer saber a curiosidade do artista, com a vida do cara, o que o cara está fazendo, e tá aquela coisa toda. E aí eu fico nessa linha, né? Um programa leve e sempre falando bem. Eu não gosto de. Eu detesto usar o programa para criticar de uma maneira até pesada de alguma coisa. Não, eu falo o fato. Ah, essa confusão toda da Copa América mesmo, eu dei a notícia, eu digo, ó, a Conmebol anunciou que vai ter a Copa América no Brasil. Ponto. Vai anunciar a data dos jogos e tudo mais. Não entrei nessa celeuma Uhum. se é hora de ter Copa América ou não é. Cada um, ó, Tilé, cada um tem a sua opinião. Exato. Então, se você fala que é bom, você vai desagradar quem acha que é ruim. Se você acha que é ruim, vai desagradar quem é bom. Então é melhor você dar um fato. É isso aqui, ponto. Né? Aí deixa o povo discutir, reclamar, brigar, a mesa de bar tá aí para todo mundo falar e questionar. Por aí a gente vai. Uhum. Ô, Nel, fique à vontade. O que você não quiser responder, você não precisa responder, claro. Aqui Não, tudo, a tranquilo. gente convida as pessoas aqui, mas não tem esse negócio de estar apertando ninguém. Isso aqui não é paredão, não é Big Brother, nada disso. Não, tranquilo. Inclusive aqui eu não considero nem entrevista, eu considero bate-papo mesmo. Por isso que é papo com Tilé. Claro. Bate-papo. Você falou aí que não conseguiu se adequar, que não era a sua viver na política. O que foi que mais lhe desagradou? Quando foi que você chegou a entendimento seu íntimo? Esse negócio não dá para mim. E por quê? O que é que aconteceu? Filé, eu procurei, eu vou citar aqui dois fatos que aconteceram na minha passagem pela Câmara de Vereadores. Hum. Eu procurei fazer um projeto de acuidade visual. Acuidade visual é o aluno fazer o exame de vista para ver, porque tem muito aluno da rede pública que tira nota baixa, que não vai bem na escola, por vários motivos, mas um dos motivos principais é a visão. Então, eu tentei colocar isso, esse exame chamado de acuidade visual, que é o exame de vista, para os alunos da rede pública. Rapaz, quando eu botei esse projeto na Câmara, o que veio de gente com aquele aparelho que faz o exame, que o aluno coloca o olho aqui e faz o Uhum. exame, fábricas desse aparelho de estados diferentes, querendo vir conversar comigo, tomar café da manhã e tal. Não passou. Era um projeto super interessante para a cidade, para os alunos da rede municipal. Aí tentei fazer um projeto, quando você tem o apartamento em casa, você acaba pagando por todo mundo que lava carro na garagem. Né? Todo mundo lava carro e a conta de água do condomínio vem enorme, porque vai se gastando lavando carro. Eu Sim. tentei fazer um projeto que cada apartamento tivesse o hidrômetro, particularmente, o que você gastasse na sua casa era seu e não entrava naquela época, não deu certo. Aí comecei a ver que a coisa andava diferente, Uhum. andava por interesses, entendeu? Então, eu me senti um pouco até sem força para continuar, pelo fato de que tudo que a gente pensa que é bom, existem as dificuldades, os entraves, as coisas,
E a política, não tenha dúvida, é interesse puro. Ninguém faz nada na política de graça. Ninguém. Eu penso que tudo isso que está acontecendo aí, dessa CPI, quando acabar essa CPI, você vai ver quantos candidatos vão sair dela. Porque todo mundo quer o quê? Independente de ser Bolsonaro ou não ser, todo mundo quer o holofote ali. Está todo É. mundo tendo holofote. Quando acabar esse holofote, que peneirar, você vai ver quantos candidatos vão sair dessa CPI. Porque está todo mundo assistindo a CPI, né? A TV Senado deu uma subida de audiência também. Então, tudo é política. Então, quando acabar isso aí, depois vocês me falam quantos candidatos vão sair de lá. E aqui na Bahia tem candidato que vai sair dessa CPI também. Tem candidato que ainda não está aí no páreo, mas vai entrar. Política é isso. E aí eu estou feliz com o que eu fiz, acho que contribuí, dei a minha contribuição àquelas pessoas mais pobres, que eu fazia muita escadaria. Eu pedi ao prefeito em Baçaí, pô, vamos fazer a escadaria aqui, entrava com requerimento, dava certo. O prefeito me ajudou muito também, em Baçaí foi uma pessoa. Tanto que quando eu acabou a eleição, que eu não fui reeleito, ele me chamou e disse: olha, Léo, foi o que aconteceu. Eu disse: eu lhe falei. Eu tive também um amigo meu que achou na época também que eu era um concorrente muito grande dele, que era Emerson José. Emerson José entrava também, às vezes, em algumas áreas que era minha, não por culpa dele, porque o vereador não pode, né, controlar seus cabos eleitorais, né? Isso também me atrapalhou um pouco e por aí vai. Quando o Embaçaí me chamou e disse: olha, eu vou lhe colocar, eu quero você comigo, continuando comigo. Eu fiquei mais 4 anos como assessor especial dele, lá na prefeitura, Não sabia desse detalhe. entendeu? Então, Não sabia desse detalhe. é, eu passei, na verdade, 8 anos na política, né? 4 como vereador e 4 como assessor especial do prefeito Antônio Embaçaí. Uhum. Muito E bem. E foi depois isso. da política, você. Eu até, viu, Léo, quero lhe parabenizar Ah, pela sua atitude. Você sabe por quê? E essa aqui não é jogar confete, não. A gente não precisa estar jogando confete um no outro. Embora a gente tenha um respeito e um carinho muito grande um pelo outro. Mas, assim, é, eu vejo que quem entra, às vezes, não quer mais sair, porque as benesses, né? Então, não é todo mundo que tem esse discernimento, esse grau de caráter, me permito até dizer assim, de chegar e dizer: pô, isso aqui não é para mim, não, deixa eu ir embora, porque eu aqui não consigo fazer nada. Só consegue fazer as coisas Chile, quem está faturando por dentro, por fora. É um negócio que... Então, é meu, aquilo que eu te parabéns a falei, você né? pela sua atitude, viu? É aquilo que eu te falei. A política, ela é um jogo. Rapaz, é um jogo. Imagine, quando você vai para uma reeleição, o cara que quer a reeleição, ele joga tudo que ganhou. Tudo que ganhou durante os 4 anos de mandato, ele joga na próxima eleição. É um jogo. É um jogo. E não pense que ganha eleição sem dinheiro. Isso é coisas assim que não é da normalidade. Claro que existem, né? Está aí o próprio presidente hoje que foi eleito sem gastar, né? Foi a internet que o elegeu, foi a rede social. Uhum. Existe, sim, isso não Mas é é, um em 100 mil, digamos é, assim. Entendeu? se não tiver o dinheiro para cativar o eleitor, você, infelizmente, o processo eleitoral é assim. Quando eu chegava em um lugar, as pessoas, sim, eu vou votar em você, vou ganhar o quê? Aí você vai, aquela ladainha que você tem que estar ali explicando, tentando conscientizar o cara que não é por aí vai. Mas eu acho também, porque na minha época de vereador, foi de 96 a 2000. A gente não tinha nem carro oficial, nem motorista, né? A gente tinha que pagar o motorista por fora e usava o nosso próprio carro naquela época. Depois que eu saí de vereador, foi que
mudaram isso hoje. Como você falou, hoje um vereador de Salvador tem muito mais benesses do que naquela época que eu fui, né? Quem está nos ouvindo e participou daquela Câmara de 96 a 2000 sabe que eu estou falando, que as coisas não eram tão como hoje, né? Eram claro, você tinha benesses, como vale gasolina, essas coisas que ajudavam, né? Vale roupa, você tinha também essa. É como você falou, cada época tem as suas benesses, não deixa de ter. Mas eu acho que quando eu saí da política foi que eu vim me organizar da minha vida pessoal, porque ficou toda desorganizada. Ficou assim, tipo um buraco. Eu tive que consertar e demorou para consertar. Demorou. Eu lhe confesso que depois que eu saí da política, eu acho que demorou para eu. Primeiro, para eu voltar à comunicação, você se afastar de uma coisa é complicado. Para voltar, eu tive que fazer um mecanismo. Eu tive que ir para a Rádio Baiana de Candeias. Passei 2 anos lá. Você foi meu colega lá. Você que me levou. Você foi. Pois é, aquele momento, quando. Porque a vontade de acertar era muito grande. E eu não podia levar para lá qualquer nome. Eu consegui trazer um estúdio de Candeias para aqui para Salvador. Nós trabalhávamos aqui em Candeias, tinha 2 estúdios. Aqui no estúdio de Salvador, eu consegui levar quase todos os artistas àquela rádio, que era até então, aqui em Salvador, era desconhecida. Todo mundo só conhecia Totalmente. na região metropolitana. Uhum. Né? E aí, quando você a conversa do futebol, naquela época, que Carlos Alberto, que era o dono da rádio, eu digo, rapaz, tem Tilemon, que Tilemon está aí. Se eu não me engano, você tinha saído da Rádio Metrópole. Não sei se foi isso, Eu acho que foi, naquela mas época. principalmente da Antônios, que eu tinha que. Eu era candidato à Foi. presidência do Bahia, então aí É, ficava aquele negócio de que radialista e empresário não podiam ser presidente de clube, aquela xaropada toda. E aí aparece e, Jovenel Barreto com esse convite, me pois é, e apresentou o aí, nosso quando eu grande falei a Carlos Carlos Alberto. Alberto, falei, rapaz, nós temos um nome maravilhoso aí, eu vou lá conversar com ele para ver se ele quer assumir o esporte. E a sua passagem pela Rádio Baiana, Tilé, foi um negócio assim, você não tem noção até hoje do que você fez naquele esporte da rádio. Eu me lembro, você transmitiu uma Copa do Mundo, né? Tá lembrado? Que Uhum. a gente, Foi que um justamente dia você me convidou. no ano que nós entramos, em 2014, foi o ano da Copa aqui no Brasil. Foi. É. E foi um trabalho extraordinário. Você deu uma dinâmica à rádio total, um esporte era respeitado. Você levou uma equipe. A equipe que você levou para a Rádio Baiana, hoje está todo mundo na televisão trabalhando, está trabalhando no Sport TV, né? Aquela turma sua, E os sabe o que me meninos, diziam? né? Que. Sabe o que me diziam? Ah, Você levou muitos menudos, inclusive vários deles. Menudo era aquele grupo porto-riquenho famoso, né? é, Que era todo cheio de jovenzinho de é, 15, 17, 20 anos. Então, me diziam isso. Eu digo, rapaz, se preparem que vocês vão ver. Nel, uma das maiores felicidades da minha vida foi trabalhar com aquele pessoal na Baiana. Emendamos na Tudo FM, 1 ano e 8 meses. Né? No final do contrato com a Tudo, que a gente não renovou, eu não renovei porque as condições já estavam precárias, né? Financeiramente falando, foi um negócio que não deu certo. Eu acho que é um negócio que artisticamente deu certo até demais, mas artisticamente, o que é que eu falo artisticamente? Negócio, a plástica da apresentação e os perfeito. nomes da equipe, né? Aí quando terminou, eu conversando um dia com o meu filho, com o Leonardo, ele disse assim, preste bem atenção que esses nomes vão estourar no rádio da Bahia. Anderson Matos, hoje um dos melhores repórteres esportivos, está na Itapuã FM. Alain Peral, Guimarães, Alan Rainan Guimarães. Penalva, né? Flanquel Lima, todos hoje bem empregados e bem situados
nas empresas que eles estão. Ai, não, hoje é tão disputado que a TV Aratu, TVE, TV Bandeirantes, todo mundo quer ele para narrar. Né? E aí Não, foi. um dia o nosso querido João Andrade, você deve se lembrar muito bem dele, pressão no turbo, né? Brocou. João Andrade me disse, porque o negócio não deu certo, porque tinha muito menudo. Eu digo, peraí, né? Menudo? Tinha uma turma jovem muito competente, muito competente. E você tem que fazer uma equipe aliando a juventude com os mais experientes. Então, por que vocês... Olha só a pergunta, essa foi bem escrota. Então, por que vocês, mais experientes, não deram resultados? Vamos colocar a coisa ao contrário. Né? Vamos colocar a coisa ao contrário. Pois é. Não os menudos jovens que fizeram a coisa da errada. Por que vocês, mais experientes, não fizeram a coisa da certa? Porque o problema não era o lado artístico. O problema era um momento péssimo que o país estava passando. Né? Uma crise terrível. A presidenta, ou presidente, como queiram, para ser impeachmentada, como de fato acabou sendo. A economia parou e o meu azar foi ter entrado naquele momento. Se eu entro num outro momento, talvez eu tivesse... Com certeza. Você entendeu? Não tem a menor dúvida, mas é isso que eu estou lhe falando. A passagem sua da Baiana, nesse aspecto, e na tudo, você trouxe... É como se você fosse uma escola de teatro, uma escola do futebol. Não tem a menor dúvida disso. Esses meninos que estão aí fazendo sucesso hoje, eu tenho certeza que cada um deles tem uma gratidão por você. Porque você que acreditou eles nisso. demonstram isso você quase que diariamente. Pois é. E o problema, eu acho que você está certíssimo, foi o momento que a gente estava passando, naquele momento no Brasil, estava tudo praticamente parado, os empresários não estavam arriscando investir em nada. Mas eu acho, Tilé, que tudo na vida é aprendizado, né? Tudo a gente viveu e a gente pôde estar aqui hoje contando essa história, contando esse momento, porque se foi bom ou se foi ruim, o importante... Sabe aquela música do Roberto Carlos? Se foi bom ou se foi ruim, o importante é que eu vivi. Então é a vida, rapaz. A gente vai tocando o barco e vai procurando ser feliz cada dia. E eu acho que a gente tem que viver se adequando a cada momento. Se você for olhar para trás, você vai ver os perrengues, os problemas que a gente já passou nessa vida, que hoje a gente está aqui sobrevivendo. Estamos vendo tudo isso acontecer, que ninguém esperava nunca ver uma pandemia nesse país, nem no mundo, né? A gente está aí para contar a história, talvez, se Deus permitir, que eu estou com um neto de 2 anos, daqui a uns 8 anos, quando ele tiver com 10, a gente poder contar isso para ele, contar essa história, por aí vai. Você que... E outra coisa, Tilé, você é um cara vitorioso na vida, porque você é um cara tão do bem que eu acho que as coisas que acontecem, que aconteceram com as outras pessoas próximas a você, a sua felicidade é tão grande. Você hoje tem a Jean, o goleiro, né, que você praticamente foi que conduziu no mundo do futebol, apesar de ser filho de um grande goleiro também, que foi o Jean pai. Mas eu vi isso dentro da sua casa, como você tratava aqueles meninos do futebol, como você dava um incentivo, dava um carinho, aquele momento que precisava disso. Então, hoje, quando você olha para essas pessoas e você vê que eles estão aí vitoriosos, pode ter certeza, amigo, você fez uma história linda na vida. Você hoje é um cara que representa muito. E eu estou falando isso aqui não é como amigo, não, é como ser humano. Porque eu tenho isso comigo. Quando eu vejo um amigo crescer, eu tenho uma felicidade. Claro. De ver a pessoa progredir, de ver a pessoa fazer sucesso. Porque a gente viveu tudo isso, né? A gente passou por tudo isso. Sabe uma coisa que eu vou mudar de assunto agora e vou lembrar para você? Dos nossos shows do Clube Cruz Vermelha.
Ali era muito Fantástico. gostoso, né? Gostoso demais, É, rapaz. nossa Amado Senhora. Batista. Era. Para Rapaz, mim, eu o me lembro. inesquecível, para mim, o inesquecível ficou sendo Alípio Martins. Eu quero gozar Alípio a vida com Martins. você. Eu quero gozar a vida com Ah, você. quero você, quero você. Eu tinha para Aí mim. eu me lembro que eu fui buscar ele no hotel. Não sei se você está lembrado. Uhum. É, eu acho que eu fui com o Dibe pegar ele no hotel. Aí ele, todo cheio de podre. E aí, tá tudo certo lá no clube? As meninas estão me esperando? Rapaz, o cara quando entrava, meu Deus do céu, Roberto Carlos tinha inveja dele ali naquele dia. Não é não? E era uma coisa assim, aqueles shows do Clube Cruz Vermelha, aquele clube não podia acabar nunca, rapaz. Era uma emoção aqueles shows. Eram uns shows assim que, meu Deus do céu, Alípio Martins, você lembrou bem aí, foi um cara que eu me lembro que tinha gente, o clube lotado dentro, lotado fora, Olha, não tinha mais ingresso. eu me lembro que eu perguntei ao nosso querido Edson Marinho, Marinho, Jane Macambira, você coitada, se lascando toda na bilheteria. viu? Não. Eu me lembro que eu perguntei assim, Marinho, você tem ideia mais ou menos de quantas pessoas cabem nesse clube aqui? Aí alguém disse assim, 2.500 pessoas. Aí quando a gente foi fazer a contabilidade, já tinha quase que 3.500 ingressos vendidos. Eu digo, meu Deus, como é que vai caber mais 1.000 pessoas aqui dentro? Rapaz, bombando, 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 bombando. Bom, bom, era, era, eram shows Muito maravilhosos. bacana, muito Me bacana. lembro também de Amado Nunca mais vi Batista, aquele teve outros. pessoal. Nunca mais vi. Aquele presidente do É, clube. o Boa Gente, né? Mestre Não, Boa tinha o Gente mestre era Boagente, tinha o presidente, oh meu Deus, fugiu o nome aqui agora. Costinha? é, Costinha, Costinha, Costinha. Costinha. Eu não sei nem se Costinha está vivo. Eu também não sei mais, eu me Eu perdi acho, eu completamente. acho, Eu eu acho que perdi o ele contato completamente com essas pessoas. nunca mais tive É, notícias, né? Mas era muito bacana. é. E o gostoso dali, que aí eu volto a falar do Sistema Nordeste de Comunicação, que era um trio, né, que organizava a coisa aqui em Salvador. O artista que vinha para a Bahia, primeiro lugar que tinha aqui era no Sistema Nordeste de Comunicação. Por quê? Passava na Itapuã FM, ia para a Rádio Sociedade, e de tarde eu já estava na televisão com o programa Show da Tarde para apresentar ele. Não só eu, como os outros colegas também na época, que tinham os programas, como a Arilma, como. Quem era mais, meu Deus? Era Carla Burlachini, que fazia. Era, Urias Neri chegou a fazer também. Eram vários shows. Cada dia era Eu um nunca mais programa ouvi falar diferente. daquele Juninho, o Juninho que dividia o videojogo com você. Juninho, Nunca mais Juninho, me falar dele. né, Juninho maravilhoso, é educadíssimo. Julinho, ele mora em Jacobina. Mora em Jacobina. Tá muito bem, tá fazendo lá. A última vez que eu encontrei com ele foi aqui em Salvador, no shopping. Ele tá lá fazendo coisas com esportes radicais, alguma coisa assim. Ele Uhum. tem uma empresa, parece, de trilhas, de coisas assim. E tá bem, encontrei com ele, tá bem tranquilo por lá. Ô, Nel, E, me permita, eu tenho sentido assim, não que você não fosse antes, mas quando a gente é jovem, a gente não dá muita importância a essas coisas, mas depois com a experiência de vida, a gente vai se apegando mais ao lado religioso, né? sim. E eu tenho notado você assim muito, mas muito religioso, não sei nem se católico, mas sim, a mim parece que sim, que você fala muito da linguagem que a Igreja Católica fala realmente, né? E eu tenho notado assim É, que, de certa forma, isso mudou sua vida. Você hoje é uma pessoa que tem mais fé, que tem mais brilho nos Tilé, olhos, né? O que isso. foi que aconteceu com essa Eu reviravolta toda? passei, eu passei por um período da minha vida muito complicado e difícil com a saúde, Uhum. né? Há 10 anos atrás, há 10 anos atrás eu tive hepatite e tive uma hepatite muito complicada
praticamente, eu posso dizer a você e aos amigos que estão na live, que foi um milagre, né? O que aconteceu comigo, porque o médico deu como encerrado os trabalhos da medicina. Disse, olha, aqui eu não posso fazer mais nada. Eu estava... Você tem uma ideia, eu passei um ano no hospital. Um Nossa. ano. 6 meses aqui no Hospital Aliança, em Salvador, e 4 meses no Home Care em casa, em Feira de Santana, na casa de meus pais. Não chegou a se cogitar, para você ter uma ideia, em comprar até o caixão. A família se Nossa Senhora. preocupou até com isso. E a partir daí, quando eu, que nem os médicos acreditavam, a verdade é essa, pouco, eram numa equipe de 4 médicos, só um acreditava, só um falava assim, olha, Josenel não vai morrer. Era o único, mas era 3-1. E aí, rapaz, eu, graças a Deus, sobrevivi. E depois disso, eu vi que existe o milagre e que existe um Deus maravilhoso. Eu já tinha esse. Eu já tinha isso com Deus. Toda sexta-feira eu ia na igreja do Senhor do Bonfim, fazia minhas orações, sempre andava, fazia promessa de ir andando ao Bonfim, fui andando ao Bonfim 2 vezes. E tinha, mas depois desse fato ficou acentuado a minha certeza de que a gente tem um Deus que é maravilhoso. Tive a oportunidade de casar com uma mulher que é também de Deus, é Viviane, minha esposa, e aí a gente também está junto nessa caminhada. E eu acho que hoje, como você falou, eu uso muito as minhas redes sociais para colocar mensagens de Isso. positividade, mensagens de Deus. Eu uso praticamente meu Facebook hoje só para isso. O Instagram eu uso também, mas está lá. Eu acho que as pessoas, às vezes eu recebo em off aqui, olha, eu estava precisando ouvir isso hoje. Ou às vezes a pessoa coloca no comentário, né? É exatamente isso, eu estava precisando disso. Enfim, eu acho que todo mundo, hoje, principalmente nessa vida atual, a gente só tem uma coisa a se apegar, que é a Deus, né? Porque tá aí, o mundo está tão louco, tão desenfreado, as pessoas sem carinho, sem amor, sem respeito, né? Você vê o cara matar. Eu passei um ano para sobreviver. O cara pega um revólver, dá um tiro no outro, acaba a vida num segundo. As pessoas não têm valor à vida, não têm. E eu acho que nesse mundo, cada vez mais de internet, mas as pessoas estão cada vez mais sozinhas, né? Principalmente agora nessa pandemia, que ninguém pode ver ninguém, que ninguém pode estar recebendo ninguém, aquela confusão. E eu acho que quando eu optei por isso, não foi uma coisa nem forçada, nem que eu quis fazer. Uma coisa que foi saindo do coração, eu comecei a ver que aquilo que eu gosto de falar, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Mas quando eu escolho sozinho essas mensagens, eu fico aqui buscando, aí, poxa, quando uma me toca, eu coloco na rede social. Eu acho que a gente hoje, né, depois, como eu falei a você, que eu completei 60 anos, sou avô e a gente começa a pensar diferente mesmo, da vida, né, do que você já viveu, do que você já errou, do que você já fez. Não que eu me arrependa de nada do que eu fiz na minha vida, eu não me arrependo de nada, mas procuro não errar novamente nas coisas que eu não fiz certo, né? E é aquilo que eu quero passar para as pessoas, é isso, é positividade, ter fé em Deus, que ninguém está desamparado nesse mundo,
Não adianta se desesperar, não adianta você... Sabe aquela história de peru que morre de véspera? Sim. Você ficar se preocupando demais com o dia de amanhã. Pô, você tem uma dívida que você vai pagar daqui a 30 dias, você vai se preocupar hoje? Quem sabe o que é que daqui a 30 dias, se você vai ter o triplo desse negócio que você tem para pagar? Aí você começa a ter mais desaceleração da vida, né? Aquelas coisas que a gente se apurrinhava. Mas eu digo, pô, vou resolver como? Deixa acontecer e deixa esperar o tempo de Deus aí que vai dar tudo certo. Uhum. Mas não, tem uma coisa também que eu não sei se você já pensou alguma vez na vida. Você falou aí que 3 médicos lhe deram como desenganado, né? E um apenas dizia que você iria sobreviver, como de fato, graças a Deus, aconteceu, né? Mas eu não sei se você já pensou nisso, o que eu vou dizer aqui agora. Você sabe que você sobreviveu porque você sempre respeitou um dos mandamentos mais importantes de Deus: honrar pai e mãe. Eu vejo hoje o cuidado que você tem, extremamente cuidadoso com sua mãe, Dona Telinha, que É, assim, quando é. você olha para uma fotografia de Dona Telinha, você percebe que ela já passa por um momento assim mais decisivo, digamos, né? Não estou Com aqui dizendo certeza. mal de ninguém, não, pelo amor de Deus. Estou só dizendo assim, que você Não, percebe mas, pela forte que não, ela está, mas é verdade. já meio, digamos, naquela coisa de meio fora do Minha mãe, mundo. Tilé, E minha mãe, aí, tá? e aí é onde eu digo, você tinha um carinho muito grande pelo seu pai também. Eu me lembro disso, entendeu? E o cara que tem cuidado, carinho com pai e mãe, esse cara não vai tão cedo não, Nel. É, Não vai, obrigado. não queiram me convencer do contrário, porque eu acho que honrar pai e mãe, dos 10 mandamentos, é um dos mais importantes. E aí tem aquela coisa que diz assim, quando você honra pai e mãe, você ganha anos e anos de vida na Terra. Então eu acho que foi isso que aconteceu com você. Ah, obrigado. Não era a sua É, hora, porque eu, você era uma pessoa que honrava o seu pai e honra a eu, sua mãe até hoje. eu tinha um relacionamento com meu pai muito bom, era muito gostoso, era de amigo mesmo. Meu pai você conheceu meu pai, cansou de ir lá na rádio, na Itapuã e tal. E eu tinha realmente esse cuidado com ele também, já durante a vida dele. E minha mãe hoje tem uma doença que é tão complicado o nome da doença que eu nem decorei. Minha irmã que sabe, mas é uma doença prima da Alzheimer. Ela, ela não nos reconhece mais. Ela tem assim, eu acredito, eu vejo muito quando eu grito, mãe! Aí ela olha assim, tem uma reação. Não sei se é a reação do volume que eu chamo ela, mas eu tenho a certeza de que ela sabe que eu estou ali. Eu tenho essa certeza. Então, eu vou constantemente lá em Feira de Santana. Quando eu não estou fazendo, quando eu não estou com tempo, eu vou. É religiosamente, toda semana eu vou em Feira de Santana ver minha mãe. Passa sol, passa chuva, às vezes pode demorar 10 dias, mas eu estou lá e passo o dia lá, almoço lá em casa, ela na cama, mas a gente fica ali, assiste a televisão junto com a cuidadora, com minha mulher, e a gente fica ali. E eu acho que até o dia que ela estiver aqui com a gente, eu vou fazer isso, porque é uma coisa que é do coração, é uma coisa que vem de dentro, e eu acho que é isso também. A gente tem que zelar, né? Eu sei do cuidado que você teve também com sua mãe, Ave Maria, você tinha uma paixão pela sua mãe enorme. E eu convivi isso com você, vi quando ela partiu, a dor que você também sentiu, e você também é um excelente filho. E já que você falou isso aí, nós dois somos felizardos, né? Sim. De ter cuidado dos nossos pais. Então,
Isso é Desse muito bom. problema, nós não morreremos com a Que- consciência pesada para um Deus problema e como outro. esse. Entendeu? Não teremos essa E que consciência sirva pesada. de exemplo, né, Porque a para as gente vê outras hoje, Mel, pessoas. a gente vê hoje muita gente que nem que coloca, tá velho, deixa eu internar, bota num lugar, não vai nem visitar. Quer dizer, é um negócio É deprimente. É um triste. negócio deprimente, muito triste. Né? Muito triste, muito Não, triste. é horrível. Lá em Feira, graças a Deus, minha mãe mora na casa dela, no apartamento dela. Meu pai deixou essa condição para mim, para minha irmã, de manter. A vida dela é completamente independente da minha vida e da vida de minha irmã com relação ao lado financeiro, ao lado. Ela tem a casa dela, ela tem o lugar dela, ela vive lá, nós vamos lá. Ela tem as cuidadoras dela que tá lá cuidando. E eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Quando meu pai partiu, uma das coisas que eu e minha irmã temos é o respeito pelo que meu pai deixou para ela em vida. Então, tudo é dela. A gente só pode mexer em qualquer coisa quando ela não estiver mais entre nós. Mas, enquanto ela estiver, a gente respeita e respeita muito esse espaço dela, a casa dela, as coisas dela. Estão lá, tudo intacto. Não se mexeu em nada, não se tirou móvel, não se tirou. O apartamento é enorme e a gente tem isso no coração e eu acho que isso é fundamental quando a gente, né, tem uma família também que possa fazer isso, né? Graças a Deus eu posso fazer isso lá. É. A gente tem um bom entendimento e o pensamento é o mesmo. Acho que é por aí. Eu me lembro, você tinha uma coisa com sua mãe muito bonita, que era com Nossa Senhora, não é isso, Tia? Era Nossa Senhora de Fátima, né? É porque Nossa assim, Senhora de Fátima. eu sou devoto, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, né? Meu pai era muito devoto de Santo Antônio, minha mãe também, por causa de meu pai, foram mais de 50 anos juntos, né? E assim, quando eu tive a oportunidade de ter uma casa para poder receber meus amigos, meus afilhados, eu tenho 14 já batizados. Hoje eu não quero batizar mais ninguém, porque eu digo assim, rapaz, não me convide mais não, porque eu já estou com 60. Uma criança que nasce hoje, eu estou com 60 anos na frente dela, quer dizer, logo eu vou faltar e essa criança não vai ter É, o que, nas leis da minha igreja, da católica, o padrinho é o segundo pai. Então ela já não vai ter o segundo pai cedo. Então não me convide mais verdade. não. Aí, às vezes os caras ficam meio chateados assim, poxa, mas eu quis me convidar. Mas o cara acaba entendendo, entendeu? O cara acaba entendendo. Minha mãe era muito assim, ligada a Nossa Senhora, e minha mãe dizia assim: você tem poucos problemas, meu filho, porque você é muito religioso. Passa digamos assim, do nível, digamos assim, da maioria das Da pessoas que bondade. eram, das pessoas religiosas, né? Não, ela achava que eu era muito protegido porque eu rezava muito todo dia que eu acordava, eu rezava o terço inteiro, entendeu? Eu quase fui padre. Eu não era para ter sido radialista, era para ter sido padre, por causa da minha avó, pai de meu pai, ou mãe de meu pai, perdão. A minha avó, mãe de meu pai, me encaminhou para o seminarista, né? Passando inicialmente por ser coroinha do Monsenhor Juarez Prata, ali na igreja de São Raimundo, perto dos Barris, né? Uma igreja enorme que tem ali, um convento. Ali tinha um convento de freiras que moravam ali, não sei se ainda existe isso. Mas eu passei, inclusive, Nel, 3 anos como coroinha, sem perder uma missa, um dia sequer. E era de domingo a domingo. Então, eu Ah, ainda que brinco. legal. Hoje eu brinco assim, dizendo, rapaz, acho que não preciso nem rezar mais, porque só aí foram mais de 1.000 missas. Se você passa 3 anos e um pouquinho, e cada ano tem 365 dias, você ultrapassou 1.000 dias. Com Né? certeza. E eu não faltei nenhum dia. Não ganhava nada por isso, mas tinha o prazer de estar perto da igreja, entendeu? Poxa, como? Outro dia eu estava dizendo a meu amigo e irmão Edson Marinho, uma das maiores amizades que eu fiz na nossa, Gente, no rádio, né? meu conterrâneo, amigo. Referência, exatamente. Eu tava conversando com o Marinho outro dia,
quando ele ligou chateado com alguma posição de Marinho Júnior, isso já tem um tempinho já. Ele tinha se chateado com alguma posição de Marinho Júnior e ele brincava comigo e dizia assim: Marinho Júnior tem o mesmo respeito que tem por mim, tem por você. Então, por favor, converse com ele. Tanto é que quando Marinho Júnior teve o seu primeiro filho, me deu para batizar Marinho Neto. Né? Fui eu que batizei o filho de Marinho Júnior. E aí, rapaz, eu acho que eu mudei um pouco a cabeça de Marinho pai, quando ele virou para mim se queixando: poxa, não aguento mais isso, não sei o quê, converse com ele, fale isso, fale aquilo. Marinho, meu irmão, você me permite dar uma opinião? Pois não, diga, Tilé, meu amigo, deixa isso para lá. O importante é que nós temos filhos que não deu para bandido, não deu para viciado, não é ladrão. Entendeu? Então, só isso aí. A gente tem que estar agradecendo a Deus todo dia. Todo santo dia. E aí eu acho que eu mudei um pouquinho a posição dele, de cabeça dele, quando eu talvez tenha impactado ele ao dizer isso. Entendeu? Porque assim, você falou do meu relacionamento lá em Buraquinho com as pessoas que frequentavam na minha casa. O maior orgulho que eu tenho na minha vida é que nenhum deles deu para nada de ruim. O Jeanzinho hoje é um goleiro já consagrado, né? Teve o caminho um pouco tortuoso com a situação que aconteceu com a ex-mulher, então aí isso prejudicou um pouco a carreira dele. Né? O João, o irmão dele, também hoje é um goleiro iniciante. Né? É um goleiro iniciante, o irmão dele, mas também deu para atleta. Né? Marinho Júnior é hoje um dos melhores radialistas que nós temos aqui, extremamente dedicado, muito bem informado a respeito do Bahia e tal. E assim eu vou citando, né? Assim eu vou citando as pessoas que conviveram. Meu filho acabou se formando em administração nos Estados Unidos, uma das melhores faculdades, não vou dizer do mundo, mas... Léo casou lá, não foi? Casou há 8 meses lá. Então, assim, são pessoas que conviviam comigo lá. Adelson Júnior, filho de Adelson Teles, também um menino hoje batalhador. Adelson Teles, tem notícia de Adelson Teles? Eu soube que estava em Goiânia, mas abandonou o filho. Aí, quando abandonou o filho, para mim já não tem muito mais a ver comigo, não. Né? Eu queria ter o orgulho de dizer que ele era meu compadre, mas infelizmente, quem abandona filho, quem abandona pai e mãe, para mim, não. Desculpe, não, mas para mim não tem muito valor, sabe? Então, mas o que eu me orgulho é isso. As pessoas que conviveram comigo, as crianças que conviveram comigo, naquele período da casa lá de Buraquinho, que eu acabei vendendo porque começou a jogar. Começou a jogar no Bahia, então morou comigo uns 3 a 5 anos. Léo foi para os Estados Unidos, eu não podia ficar numa casa daquele tamanho sozinho. Então eu vi que ali já, né? Eu vi que ali já não era mais o meu lugar. Então por isso, ontem eu saí para jantar, o Jeanzinho está aqui. O clube lá deu 5 dias de licença para ele vir ver as filhas, que as filhas estão sob guarda da mãe, né? E aí ele me disse: meu avô, ele e João, os dois me disseram a mesma coisa, os dois brincando comigo, a gente foi comer um negocinho. Aí meu avô destruiu a minha infância. Tudo que eu tinha passou naquela casa, e a casa hoje foi pro chão. Porque o cara que comprou jogou a casa no chão e construiu um condomínio, né? Tem um condomínio de 10 casas, 5 casas. É a evolução, né, da vida. Porque também aquela casa sua era tão grande, meu Deus. Era enorme. Enorme. Mas eu acho que dizer que eu destruí a infância dele. Verdade. Acabou que ele não tem mais aquele gostinho de ir lá, de eu comecei aqui. É verdade. Mas foi aquilo que eu comecei falando lá atrás, na nossa conversa hoje aqui, né? De que quantas pessoas boas, né? Essas pessoas se tornaram passando lá com você, aprendendo, vivendo. Porque essa turma jovem, o maior exemplo que elas têm é quando ela está começando, quando eles estão começando. E não adianta, depois de grande, você não conserta ninguém. As pessoas têm que ter a índole desde pequena, desde o começo. Tem que ajudar a construir o caráter dessas pessoas quando jovens, porque aí é que tem a formação do caráter. Né? Verdade, né? Perfeito. A gente passa... Perfeito. E exemplo, a pessoa tendo outra de exemplo bom, a pessoa segue. Ela tem um exemplo ruim, ela vai seguir um exemplo ruim. Então, é aquilo que eu falei para você, e você vê que
quantos nomes a gente lembrou aqui que passaram pelas suas mãos, pelas suas orientações, pelos seus conselhos, e que está aí todo mundo hoje, graças a Deus, de bem Encaminhado. com a vida, caminhado, sem nenhum problema. Essa história de Marinho, Marinho é um cara também muito batalhador, guerreiro. Me lembro de Marinho na época que a gente trabalhava na Itapuã e ele era o operador, né, de gravação. Uhum. E Marinho se dava com todos os artistas, era um cara que procurava estar sempre futucando uma coisa, futucando outra, e ele enveredou nesse caminho aí do futebol, começou em rádio AM também, cresceu, e aí você também ajudou, deu orientação, participou com ele, e tá aí hoje a gente só tem um defeito entre eu e meu amigo Marinho, a gente torce pelo Fluminense de Feira, que não tem jeito, é um problema sério aquele time. Não dá. Só na minha É, época, quando minha mãe fazia aquelas bandeiras enormes que a gente ia para o estádio Jorge da Princesa, é que o Fluminense ganhava. Eu já cheguei a assistir Flu-Flu em Feira de Santana, Fluminense do Rio, Fluminense de Copa do Feira, pelo Brasil. Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Flu-Flu, 2-2. É. Imagine. Eu não sabia se torcia pelo time de Feira ou do Rio, porque era Fluminense do meu pai. Naquela época não tinha. Em Feira, a maioria dos torcedores era do Fluminense do Rio, do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, porque era a influência da Rádio Globo, né? A Rádio Globo chegava no interior da Bahia, Ave Maria, pocando. E aí, meu pai era Fluminense do Rio, eu passei a ser Fluminense do Rio, aí é Fluminense de Feira. Naquela época, eu ainda digo que eu tive alegria com o time, ainda tive alegrias com o Fluminense. Na época que o Fluminense foi campeão aqui na Fonte Nova com Galícia, ainda me lembro que a gente foi para a feira esperar o ônibus do Fluminense, eu era pequeno, tinha o quê, sei lá, uns 10 anos, mas me lembro como hoje que a gente foi para a igreja dos Capuchinhos ali em Feira de Santana, esperar o ônibus de Feira de Santana, ou o ônibus do Fluminense chegar em feira para a gente. Os jogadores subiram no trio elétrico e foi uma festa maravilhosa. Campeão de 69. Eu nasci em 1961. O Fluminense foi campeão em 1969. Tinha sido em Né? 63 e Aquele, foi em 69. foi, né? É. 69. Esse é o que eu me lembro é de 69. Então, eu ainda tive alegrias com o Fluminense. Hoje, infelizmente, está aí na segunda divisão do Campeonato Baiano. Meu Deus do céu. E é difícil porque é difícil de entender, Tila. Você já passou por lá pelo Fluminense? Eu ia dizer isso, eu ia dizer a Eu você não que a última consigo alegria que ele entender deu como foi eu e assim. Marinho. Porque quando a gente montou aquele time de 2002, eu nunca me esqueço até hoje de Balbino Barreto Santana ter entrado em minha casa, ter virado para mim e ter dito assim: Tilemon, eu estou querendo lhe trazer para o Fluminense porque Edson Marinho, meu amigo, disse que você é a pessoa certa para isso. E eu quero lhe dar liberdade total para decidir tudo sobre o futebol do Fluminense, que de bola eu só entendo que a bola é redonda. Nunca me esqueço disso. Nunca me esqueço disso. E o Fluminense foi quinto Mas lugar na você Copa do Nordeste e foi foi, vice-campeão foi baiano, outro momento bom. eliminando o Bahia da final do campeonato de 2002. Muito... Quando um jogo aqui Mas é na aquela Fonte velha Nova, história, o Tila. Bahia estava ganhando de 2-0 aos 15 minutos do primeiro tempo. 2-0 estava já para o Bahia. E o Fluminense virou para 3-2 e foi fazer a final com vitória. 2002. 2002. Não, aquele Então foi a sua foi última outro alegria com o momento Fluminense. bom. Foi a última alegria. E Marinho sabia o que estava falando naquele momento, que você realmente você estava vivendo o futebol, né? Você conhecia o jogador de futebol desde o início. Então, eu só não entendo como uma cidade pujante, uma cidade grande como Feira de Santana, deixa isso acontecer, né? Eu acho que é isso. A vida mudou tanto que o lado empresarial hoje é importantíssimo no futebol. Você vê o Jodilton, eu não o conheço pessoalmente, mas ele é um cara de visão, um cara tipo Midas, onde ele bota o dedo, diz que as coisas... diz não, a gente vê que as coisas andam.
E o Bahia de Feira hoje é essa realidade que está aí porque é tratado como uma empresa, é tratado de maneira profissional. Então, não tem erro. É verdade. Agora, o Fluminense, eu vejo que as pessoas querem completar com o Fluminense, querem tirar proveito, ou político, ou, às vezes não é nem de político, mas é de holofote, e se perdeu. Hoje a gente não tem um homem, um nome forte assim para dizer, não, vamos ter esperança que esse aí vai dar certo. A nova diretoria que entrou, acho que há um ano atrás, ou 2 anos atrás, deixou o time chegar a esse ponto que está aí hoje. Eu acho que eu até ouvi alguma coisa aí na imprensa de feira que o Jodilton se até colocou à disposição de ajudar Foi. também o Fluminense. Eu acho que se entregar o time a ele, ele fazer uma dobradinha, Bahia de Feira e Fluminense ali, meu. Eu acho que o lado empresarial nesse momento é que fala forte, que fala corretamente o que deve ser feito. Porque hoje na vida, você não pode brincar com as coisas. Passou o tempo de brincadeira. É. Você tem que estar com seriedade nas coisas, né? Eu acho que se ele entrar no Fluminense, aí eu lhe digo, nós vamos ter um time de competição. Mas fora isso, não vejo nome nenhum na cidade para assumir o Fluminense. Josenel, já avançamos no horário, né? Porque o papo foi tão bom que eu fui avançando. Me perdoe ter alugado você por 1 hora e meia. Gente, estou em casa. 1 hora e meia. Estou em A previsão casa, da estou nossa de live aqui é boa. de uma Prazer é hora, meu, tio. entendeu? A previsão da nossa live aqui é de 1 hora. E eu não gosto muito de alongar a live, porque eu acho que às vezes a pessoa não tem saco para ficar assistindo 1 hora e meia, 2 horas de relógio. Mas o papo foi tão agradável, tão gostoso, que eu fui Tranquilo. invadindo mais tempo, e quero lhe agradecer. Agora, não posso deixar de fazer a última pergunta. E a Tá. última pergunta é aquela que eu fiz em 780 programas nas rádios Tudo e Metrópole, e faço aqui já 180 lives. Eu deixei, a última pergunta sempre foi essa, viu? Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei. Chile, não. Eu acho que a gente foi conversando aqui, as coisas foram fluindo. As Isso. coisas que eu fui lembrando, eu fui falando. E assim, em especial, não. Eu acho que a gente conversou o que tinha de falar mesmo. Eu não tenho assim nenhuma coisa que eu queria, faço questão de falar em tudo, não, Uhum. porque quando a gente bate um papo desse aqui tão descontraído, as coisas que até que talvez eu quisesse que você me perguntasse, a gente falou, né? Foi bem natural. Acho que quem está acompanhando aí, quem acompanhou, viu que aqui a gente trouxe o papo para um lado bem tranquilo e que se pôde falar, falou, enfim. Eu pude ter o prazer de te rever e conversar com você, né? A gente, quando passar tudo isso, vamos marcar aqueles cafezinhos lá no shopping para a gente É de botar lei, os é de lei, assuntos em é dia, de lei. né? Tá ali, fica jogando conversa fora, e lá vai. Vamos voltar a fazer isso, se Deus quiser. Você já tomou a vacina? A primeira? Já, da Oxford. Já, né? Eu também tomei a Oxford. A segunda minha é no dia 5 de julho. A minha é 16 de 5 julho. de julho. Pronto. A gente, 60, 60, É, 260 aí. Agradecer de coração, dizer a você que eu me senti realmente muito feliz quando você me convidou para fazer essa live e desejar a você aí todo sucesso. Continue fazendo isso que você está fazendo, que é importante a gente ver o leque de amizade que você tem, como você é querido e como as pessoas ficam à vontade com você, né? Conversando, a gente vai puxando e vai trazendo ideias. E o mais importante é isso que eu falei para você: é a diversidade de pessoas, de assuntos, de coisas que, às vezes, a gente não tinha nada aqui a não ser falar de rádio, mas a gente fugiu, falou de tanta coisa, inclusive de futebol. verdade. E é isso que é bom. Está todo mundo em casa na pandemia,
E eu acho que qualquer tipo de diversão é bem-vindo, qualquer tipo de coisa que agrade, que a gente possa passar um tempo ouvindo, vendo. Eu não tenho visto a televisão, meu negócio aqui é YouTube. Eu estou um viciado em YouTube. Nós Mas vejo dois. cada besteira. Pra você Somos ter uma dois? ideia, né? Tô dando É, para ver o povo vivendo na roça. Estou vendo o povo feliz em plantar, em colher, em aquela coisa da humildade, da simplicidade. É tanta besteira que eu vejo que às vezes quando minha mulher entra no quarto eu acho que ela fica assim, esse cara é doido, toda hora tá vendo besteira. Mas eu só gosto de ver besteira, eu gosto de ver circo. Tem aqui um tal de um palhaço pirulito, depois você bota aí pra você ver que cara interessante, o cara é engraçado pra caramba. Ele tem um circo e o nome dele é Pirulito. E você vai ver que é uma figura. A forma humilde que esse povo vive, com tão pouco que esse povo vive, é feliz. Às vezes a gente tem mais, muito tanta mais do que coisa. eles, né? E é por aí, a vida minha está assim agora. Bem, não. E eu quero, depois que passar tudo isso, para a gente combinar alguma coisa lá no meu programa, lá na Rádio Excelsior, já que a gente Certo. está com essa facilidade agora, depois que passar. Disse o presidente ontem que até novembro a gente está todo mundo aí no Brasil vacinado. Deus o ouça, né? Porque depois que foi anunciado aí o número de vacinas que vai chegar, o Brasil também vai fabricar vacina, e Uhum. que a gente volte a viver normal de novo e possa voltar a todo mundo a se ver de perto, se abraçar e confraternizar. Eu é que te agradeço, Léo, viu? obrigado, meu querido. Deixa eu agradecer aqui as Obrigado. pessoas que estavam assistindo até agora, mas em especial ao querido amigo Ivan Doré Filho, que você deve lembrar de Ivanzinho, ele trabalhou com o lado musical também. Repete, como Ivan é o nome Dória dele? Filho. Ivan Ivan, Dória Filho. Meu amigo Ivanzinho, que ficou do primeiro minuto até agora assistindo a live. Inclusive colocou aqui, grande Ivan, um abraço, meu amigo. deixa eu tentar colocar aqui. Papo bom da Zorra, faz outra, vocês são mil, maravilha de entrevista. Fui no fundo do baú, beijão para vocês. Também vou, viu? Ele dizendo que vai também pro café nosso, né? Que você falou aí do café no Que shopping. bom. Então, bacana isso. Ivanzinho é uma figura querida, eu gosto muito dele, meu amigo, me apoiou muito nas eleições presidenciais do Bahia. Bebeto Ponto Real, show, meu amigo José Nel. Nel, Um obrigado, meu abraço. querido. Um grande Obrigado, abraço para Tilé. você. Dê um beijão aí Fiquem em com Viviane. Deus. Dê um beijão em Viviane por mim aí, Obrigado. respeitosamente, claro. E Claro. agradecer de coração a sua participação aqui. Foi muito bacana mesmo esse papo, porque, como eu estava dizendo antes, eu não considero entrevista. Alguém colocou aqui show de entrevista. Eu não considero entrevista, eu considero papo mesmo. Entendeu? Papo É, mesmo. E papo outra coisa, eu não, descontraído. eu não adoto aquele estilo do cara que está entrevistando de ficar no meio da resposta do convidado, mete outra pergunta, fica cortando o raciocínio do convidado. Não. Eu acho que o convidado é É, muito mais importante do que eu. Eu penso assim, o convidado é mais importante do que eu. Se eu estou convidando uma pessoa e ela se predispõe a vir participar da minha live, é porque eu quero que essa pessoa conte a história dela, entendeu? Então eu não fico interrompendo o convidado. Não. Já estouramos o tempo em quase 20 minutos, para você ver. não Né? tem Quase problema. 20 Eu minutos estou a meia hora. aqui Mas para você muito ver, o feliz papo com o nosso fluiu papo. tão legal, né? Fluiu tão legal, tão legal, tão legal, que tantas coisas nós fomos falando aqui, que talvez não fosse previsto se fosse uma entrevista, viu? Não fosse prevista certas perguntas. Nós falamos dos respeitos pelos pais, nós falamos da situação que o país vive hoje, né? Nós falamos um bocado de coisa aqui que, como você disse antes, poderia ser uma entrevista sobre rádio, sobre o vereador É, José Nel, né? Então, é. nós ampliamos os assuntos porque o papo foi fluindo. Isso que aconteceu. Muito Coisa obrigado, bem meu. Boa natural. noite para você, querido. Exatamente. Obrigado, Tilé. Um abraço, gente. Obrigado Um por abraço, todo mundo querido. aí. Um abraço para você. Ô,